Graça e paz, amados irmãos. Olá a todos. Aqui é o Reverendo Marcos, da Quinta Igreja Presbiteriana, em Ji, Paraná, Rondônia. Nós estamos dando continuidade aos estudos panorâmicos do Novo Testamento. Nós terminamos nas últimas 2 semanas o estudo de Apocalipse e hoje vamos especificamente ler um texto que se encontra em Apocalipse capítulo 3, versículos de 14 a 22, que diz assim: Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: Essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: Estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe sentar-me comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A minha oração é que o Espírito Santo esteja iluminando a mente, o coração, a vida dos irmãos, trazendo vida e vida em abundância para cada um dos irmãos. Queridos, quando nós estudamos Apocalipse, é importante nós entendermos que diz respeito à revelação de Jesus Cristo. Inclusive, Apocalipse em inglês, o texto é chamado de Revelation, né? A revelação de Cristo Jesus à sua igreja, dada pelo apóstolo João, que está preso na ilha de Patmos, cerca dos anos 90 depois de Cristo, no ano 90, melhor dizendo. E a intenção era trazer encorajamento para a igreja que estava sendo perseguida. Houve uma destruição há 20 anos antes dessa prisão, desse tempo em que João estava escrevendo Apocalipse, portanto, no ano 70 depois de Cristo, houve a destruição de Jerusalém pelo imperador Tito, e a igreja estava já espalhada, digamos assim, pelo mundo. Bem, quando nós estudamos Apocalipse, é importante entendermos que no tempo e no espaço de João, na ilha de Patmos, o capítulo 1, então, diz respeito a uma visão que ele tem de Jesus Cristo glorificado, falando com ele. No capítulo 2 e 3, ele escreve cartas às igrejas que estão vivas naquela época, e a partir do capítulo 4 até o 22, que é a maior parte de Apocalipse, João está, digamos assim, numa outra dimensão, fora do tempo e do espaço, provavelmente, porque o versículo 1 do capítulo 4 diz assim: Depois dessas coisas olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta ao falar comigo, dizendo: Sobe para aqui, sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Então seriam coisas futuras de João. A maior parte de Apocalipse, até o final, capítulo 22, João está nessa dimensão. Então, a gente geralmente vai ler Apocalipse dentro de uma literatura, de uma interpretação ou hermenêutica, né? Profética, ok? Apocalíptica do Novo Testamento é um texto ímpar, singular, é o único do Novo Testamento dessa forma. Não que poderíamos trazer uma interpretação alegórica do texto, mas ferramentas da hermenêutica nos diz que a própria Bíblia interpreta a Bíblia, então os simbolismos que existem aqui devem ser interpretados à luz da própria Escritura. Especificamente falando a respeito desse texto de Apocalipse, capítulo 3, versículos de 14 a 22, o Senhor está falando com João, inspirado pelo Espírito Santo, ele escreve esse texto, e no versículo 14,
ele diz ao anjo da igreja em Laodiceia. Muito provavelmente o termo anjo aqui não diz respeito a um ser angelical, mas a uma liderança. E Laodiceia era uma cidade muito rica da Ásia Menor. Ela recusou a ajuda de Roma num terremoto que houve na cidade ali no ano 60. Ela ficava distante a 160 quilômetros de Éfeso e 80 quilômetros de Filadélfia. Era uma cidade que estava no entroncamento de 3 grandes estradas. O comércio era forte, havia tapeçaria, havia remédios, havia ouro naquela cidade. Então era uma cidade muito importante que conseguia trazer riquezas àquela cidade, àquela região. Bem, é importante nós entendermos também, meus queridos irmãos, que estas coisas, diz o amém, o assim seja, é aquele que determina, é aquele que diz como deve ser. A testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus, diz respeito ao princípio, à fonte, à origem criativa de Deus na sua criação original. João 1,14, Colossenses 1, de 15 a 18, deixa claro que aqui diz respeito ao Filho, a Jesus, bem como a sua obra de nova criação, em 2 Coríntios 5,17, vai dizer a respeito disso. Então nós entendemos que esse versículo 14 é Jesus Cristo falando da liderança da igreja de Laodiceia, e uma das interpretações que se faz a respeito das 7 cartas do Espírito de Deus às igrejas da Ásia Menor podem dizer respeito às 7 eras de igrejas na história do cristianismo, na história da fé cristã. Portanto, nós estamos falando da última igreja e características da última igreja do Senhor, tanto de maneira institucional como de maneira orgânica. Portanto, meus irmãos, estamos falando da igreja, muito provavelmente da igreja atual. Essa igreja de Laodiceia é muito parecida com a nossa igreja de maneira internacional, de maneira visível, né? Essa igreja militante que existe aqui hoje. Então, o Senhor Jesus está dizendo à liderança da igreja o seguinte: conheço as tuas obras. O termo obras aqui não são obras filantrópicas, não são obras missionárias, missionais, não são obras meramente eclesiásticas, mas é o dia a dia da igreja. O dia a dia, a vida diária, o termo aqui, ergar, diz respeito a isso. Quando fala que nem és frio nem quente, não está dizendo respeito a uma condição espiritual da igreja, como se quente fosse alguém muito fervoroso, alguém que pula, que rola, que grita, que chora, que esperneia. Não é isso que está dizendo. Ou frio é aquele crente mais racional. Não é isso que está falando aqui. Para a gente entender esse texto, a gente precisa entender o contexto geográfico da cidade de Laodiceia, cuja cidade do sul era Colossos, que tinha águas quentes terapêuticas, e no norte de Laodiceia havia a cidade de Hierápolis, que era uma cidade que recebia fontes frias de águas minerais, águas para o refrigério daqueles que passavam por aquela região, uma região mais árida, mais quente. Então era um local de bastante visitação e de refrigério. Assim, quando fala que estou a ponto de vomitar-te da minha boca, está falando da função da igreja, ok? Da igreja de Laodiceia, que uma água morna ela não tem muita função, tá? Então, aqui não diz respeito à condição espiritual, tá? Diz respeito, sim, à igreja que precisa ter fontes termais que eram usadas para cura, que eram usadas para a lama, inclusive, ali de Colossos, era passada no corpo todo da pessoa, tinha enriquecimento de sais minerais, de produtos bioquímicos que fazia
bem para o corpo, até para os ossos. Fontes termais, águas quentes, águas que purificavam. Tinha saunas ali na região de Colosso. Então, eram águas que eram usadas para cura terapêutica. Já as águas de Hierópolis, tanto que diz que na entrada, arqueólogos encontraram na entrada de Hierópolis, tinha um portal escrito "Bem-vinda à cidade do refrigério". Então, diz respeito a essas águas frias, num local desértico, era especialmente importante para tirar aquele calor todo, aquele incômodo, aquela aridez daquela região desértica. Portanto, eram águas para beber, para se alimentar, saciar a sede, portanto, águas de refrigério. Quando diz que estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu, eu fico imaginando, a igreja de hoje é uma igreja que tem muito recurso. Nós podemos, inclusive, através aqui dos vídeos, alcançar muitas pessoas, e eu diria até no mundo todo, né? Por todo mundo. Essa igreja, que ela precisa ter uma função, quem dera fosse quente ou frio, quem dera fosse uma igreja de cura terapêutica ou de refrigério para as almas, eu acredito que ela tem recurso suficiente para isso, mas ela não está entendendo que ela ainda está infeliz, pobre, cego e nu. Ela é miserável. Por mais que a igreja tenha recurso, ela não está fazendo tudo que ela poderia fazer. Então, ela é muito parecida com a igreja de Laodiceia. Amados, eu digo isso com muito temor e tremor, porque eu fico pensando em mim mesmo, no que eu estou fazendo, o que eu preciso fazer. Eu creio que podemos fazer bem mais para o Senhor, de modo que Ele tem nos dado todos os recursos necessários. Um dos motivos de nós estarmos fazendo vídeo hoje é porque, em plena pandemia, alguns irmãos da igreja pegaram essa doença e nós estamos sendo prudentes, cautelosos e zelosos pela vida dos irmãos. Temos esse recurso, louvado seja Deus por isso, mas esse recurso ele pode ser mais explorado. Nós podemos alcançar mais vidas, mais pessoas, mesmo diante de uma pandemia, por exemplo. Então, meus amados, por mais que nós tenhamos todos os recursos, nós precisamos nos depender completamente do Senhor. Não confiar na força do nosso braço, nem nos nossos carros ou cavalos, mas na força do Senhor, porque Ele sim é quem vai nos trazer os valores necessários, as santidades necessárias e a visão necessária da vida. O versículo 18 deixa isso claro, porque o Senhor então diz: aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres. Portanto, não era aquela riqueza da cidade de Laodiceia que faria a igreja rica, enriquecida, próspera, mas o ouro refinado pelo fogo, que o Senhor vende. Então a gente compraria dele. Aqui, evidentemente, está falando de ouro como metal precioso, de maneira física, mas dos valores eternos, dos valores que nós precisamos ter. E fala também que assim nós seremos ricos. Agora veja que é ouro refinado pelo fogo. O fogo, muitas vezes nas Escrituras, diz respeito a juízo, a purificação. Então é o Senhor trazendo um valor eterno, às vezes dado até pelo juízo de Deus. Assim, meus irmãos, o Senhor também fala de vestiduras brancas para vestir, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. Vestiduras brancas na Bíblia diz respeito geralmente à santidade. Precisamos estar vestidos de branco, vestidos de maneira que a nossa nudez seja coberta, como aconteceu com Adão e Eva, quando os olhos abriram. Existe em nós ainda a nossa natureza caída, pecaminosa, e, portanto, nós não podemos dar vazão à liberdade que temos em Cristo para trazer a libertinagem para a igreja, como o apóstolo Paulo fala em Gálatas, capítulo 5, para nós tomarmos muito cuidado com isso. Não podemos ter o legalismo meramente
religioso, de vivemos por regrinhas, sem entendimento, mas também não podemos usar a nossa liberdade para dar ocasião à carne. Então, irmãos, nunca fomos tão sem santidade na história. Por outro lado, embora a tecnologia nos dê possibilidade de alcance maior de vidas, muitos na igreja têm se acabado, deixado a santidade por conta do mau uso da internet, por exemplo. Usando para acessar sites indecentes, ouvir coisas que não deve ouvir, músicas, enfim, vídeos e fotos, imagens. Estamos numa sociedade muito imativa, né? Muito cheia de imagens, e às vezes não estamos copiando ou sendo influenciados pelas pessoas certas. Então os nossos valores estão diferenciados dos valores de Cristo, e nós não estamos tendo a santidade de Cristo. E também o Senhor fala que para comprarmos dele colírios para ungir os olhos. Talvez essa água morna lá de Laodiceia tinha, talvez na mistura ali das fontes termais de Colossos e das águas minerais de Hierápolis, essa água morna daria para pelo menos fazer colírio. Então, colírio para ungir os olhos, num lugar desértico, faz muito sentido. Para tirar a poeira dos olhos, para a gente enxergar direito as coisas, ter a visão de Deus das coisas. E essa visão diz respeito a esses valores, tanto morais, quanto éticos, quanto espirituais. E o Senhor está dizendo isso não é por maldade à igreja, ele está contra a igreja, mas ele diz que repreende e disciplina a quantos ama. O Senhor nos ama. Por isso ele fala para a gente ser zeloso e nos arrepender. No nosso culto solene, no nosso princípio regulador de culto das igrejas reformadas, nós começamos o culto orando a Deus por arrependimento, pedindo perdão pelos pecados. Isso é extremamente importante, mas não pode ser algo somente cultico, tem que ser, como disse o versículo 15, conheça as tuas obras, tem que estar no nosso dia a dia, na vida diária, o arrependimento dos pecados. Assim nós teremos os valores que o versículo 18 está nos trazendo. E o Senhor está dizendo que está à porta, que está batendo, quer dizer, que está vindo, está voltando aqui, muito, muito provavelmente se respeitar a segunda parousia, a segunda vinda de Cristo. E ele fala para a igreja, ó, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Esse versículo muitas vezes é usado na evangelização para falar para pecadores que ainda não se arrependeram, mas essa palavra originalmente diz respeito aos pecadores que em tese tinham arrependidos, que estavam na igreja. Quer dizer, pessoas que talvez estão na igreja, mas não têm Jesus em sua casa, sentado em sua mesa, ceando com ele. Quer dizer, a gente leva para a nossa mesa quem são os nossos amigos, quem tem intimidade com a gente. Às vezes a gente não está tendo essa intimidade que nós deveríamos ter com Cristo Jesus. Ele está querendo nos ceiar conosco, né? Ceiar, a gente acabou de participar de uma passagem de ano, né? De 2020 para 2021. Nós tivemos ceia de Natal, tivemos ceia de Réveillon, mas aqui talvez ele está falando da ceia do Senhor, né? Que é um sacramento, que é um dos dois sacramentos, além do batismo. A ceia é um meio de graça, nós reformados cremos nisso. É um meio de nós sermos santificados. E assim o Senhor, né, esse contexto todo, ele está falando sobre essa igreja que precisa de santificação, e ele fala que ao vencedor dali sentar-me comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei como meu Pai no seu trono. Portanto, irmãos, não é uma questão meramente que nós aprendemos dos nossos pais históricos, puritanos, presbiterianos, que nós devemos buscar santidade. Isso é uma realidade da igreja odierna. Fico muito triste com o que aconteceu há pouco na Argentina, e eu fiquei sabendo também que na Coreia,
nesse primeiro dia do ano, anteontem, portanto, na Coreia do Sul, que aprovaram o aborto, né? Por exemplo, e, poxa, a Coreia é um dos países mais cristãos do mundo hoje, né? Tendo esse tipo de situação batendo a porta, nós precisamos ter muito cuidado com isso, irmãos. O Senhor quer nos dar vitória, está dizendo que é o vencedor, Ele vai nos fazer sentar com Ele, porque Ele venceu. Nós estamos numa batalha, só vence quem está lutando, quem está batalhando. E nós, de fato, com o Senhor à nossa frente, teremos essa vitória. E termina o versículo 22 dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, amados, nós lembramos que nós precisamos, de fato, buscar o Senhor nesse tempo. Orar a Deus, ler as Escrituras, ter uma vida de santidade, ter uma vida envolvida com a comunidade da fé, com a comunidade cristã, com os irmãos, estando sensíveis às situações que a igreja tem passado, enfrentando muitas vezes lutas, dificuldades, mesmo tendo recursos. Mas o principal e o maior recurso que nós temos é a própria graça do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, tenha um excelente dia, excelente semana, um excelente ano, uma vida cheia do shalom de Deus, da paz, da saúde, da prosperidade. Que Deus te abençoe.